Este curso aborda os assuntos relevantes à formação e ao aperfeiçoamento de técnicos e auxiliares da área da saúde bucal sobre controle de doenças bucais, com o objetivo de oferecer suporte para o aprimoramento profissional. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Aprenda nesta aula conceitos sobre epidemiologia e a epidemiologia da cárie dentária. Olá, como você está? Na aula passada, terminamos a parte de biossegurança ao aprender sobre os cuidados com o instrumental odontológico. Hoje iniciaremos nossos estudos sobre epidemiologia. Veremos os conceitos iniciais e sobre a epidemiologia da cárie dentária. Vamos começar nossa 8ª aula? Epidemiologia é uma ciência básica, uma disciplina da saúde pública. Ela estuda a ocorrência de doenças em populações e os fatores determinantes desses padrões. No que diz respeito à saúde pública, a epidemiologia visa desenvolver estratégias para ações de proteção e promoção da saúde na comunidade. A epidemiologia também é um instrumento para o desenvolvimento de políticas no setor da saúde. Assim, leva-se em conta o conhecimento disponível e o adequa a realidades locais. A epidemiologia contribui para um melhor entendimento da saúde da população. Ela parte do conhecimento dos fatores que determinam a saúde e dispõe, assim, de subsídios para a prevenção de doenças. Fique ligado! Boa parte do desenvolvimento da ciência da epidemiologia teve por objetivo final a melhoria das condições de saúde da população. A pesquisa epidemiológica é responsável pela produção do conhecimento sobre o processo saúde-doença. Ela é realizada por meio do estudo da frequência e da distribuição das doenças na população, identificando os fatores determinantes. Também se avalia o impacto da atenção à saúde sobre as origens, expressão e o curso da doença. Assim temos: epidemiologia descritiva estuda a frequência e a distribuição das doenças na população, identificando os fatores determinantes. Epidemiologia analítica testa hipóteses sobre a relação de causa e efeito. O raciocínio epidemiológico segue alguns passos. Primeiro, há uma suspeita em relação a uma possível influência de um fator na ocorrência de uma doença. Ou seja, imaginamos que a ingestão de doces pode ter alguma influência na ocorrência de cáries. O segundo passo é a formulação de uma hipótese específica. Ou seja, por que o doce influenciaria na ocorrência de cáries? O terceiro passo é o teste da hipótese através de estudos epidemiológicos que incluem grupos adequados de comparação. Assim, poderemos determinar a existência de uma associação estatística e avaliar a validade de qualquer associação estatística. Ou seja, testaremos nossa hipótese estudando a frequência de ocorrência de cáries em quem come doce, a frequência da ingestão de doces, etc. Vejamos as explicações mais frequentes da epidemiologia na saúde pública. Descrever o espectro clínico das doenças e sua história. Prever tendências. Identificar fatores de risco de uma doença e grupos de pessoas que apresentam maior risco.
avaliar a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, testar a eficácia, efetividade e o impacto de estratégias de intervenção, avaliar a qualidade, o acesso e a disponibilidade dos serviços de saúde que controlam, previnem e tratam doenças. Olá! Acabamos de ver as aplicações mais frequentes da epidemiologia na saúde pública. Agora, veremos os objetivos da epidemiologia. Identificar o causador ou os fatores relacionados à causa das doenças. Entender a causa das doenças. Definir os modos de transmissão. Estabelecer medidas preventivas. Definir e determinar fatores contribuintes às doenças. Identificar e explicar padrões de distribuição geográfica das doenças. Estabelecer métodos e estratégias de controle de doenças. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde. Prover dados para a administração e avaliação de serviços de saúde. Esses foram os objetivos da epidemiologia. Agora, faça um exercício antes de continuarmos com a matéria. Boa sorte! Boa parte do desenvolvimento da ciência da epidemiologia teve por objetivo final a melhoria das condições de saúde da população. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Epidemiologia na saúde bucal. Até agora, vimos os conceitos gerais de epidemiologia. Agora, vamos focá-la na nossa área. Começaremos vendo alguns conceitos iniciais e depois partiremos para a epidemiologia da cárie dentária. Na próxima aula, veremos sobre os índices epidemiológicos, continuando na área de epidemiologia. E, por fim, estudaremos outras epidemiologias relacionadas à saúde bucal. Estamos quase acabando. Conhecer a epidemiologia das doenças bucais é fundamental para obter sucesso na promoção da saúde bucal da população. Assim, alguns países mudaram suas medidas preventivas primárias. Essas medidas eram baseadas em bochechos com flúor para aplicação de selantes. Mas depois dos resultados epidemiológicos mostrarem que a maioria das lesões da cárie estava localizada nas fóssulas e fissuras, as medidas preventivas tiveram que mudar. Isso mostra como a epidemiologia pode ser um excelente instrumento. A escolha do programa de prevenção e dos tratamentos bucais, além do planejamento de serviços odontológicos, são determinados pelo resultado dos estudos epidemiológicos. Uma questão que vale ressaltar é que os níveis de lesões de cárie têm diminuído no mundo. Assim, qualquer programa de promoção da saúde aparentará ser efetivo. O resultado dos levantamentos epidemiológicos não nos permitirá avaliar o programa utilizado. Como há queda do número de cáries, poderíamos dizer que os programas são muito efetivos, mas isso pode não ser verdade. O modo correto de utilizar a epidemiologia seria comparar indivíduos que participaram do programa com os indivíduos que não participaram. Se a redução da doença for maior no grupo que participou do programa, então poderemos concluir que o programa foi efetivo. Se a redução da doença for maior no grupo que não participou do programa,
ele não foi efetivo. Por isso, concluir que os programas são efetivos apenas porque houve queda do número de ocorrências gerais pode não ser verdade. Fique ligado! É fundamental conhecer e definir corretamente a doença a ser pesquisada, em qualquer estudo epidemiológico. Se o critério adotado para classificar uma doença for muito amplo, a possibilidade de diagnosticá-la em pessoas saudáveis também será muito ampla. Assim, maior será a prevalência de pessoas doentes e maior será a necessidade de tratamento. Prevalência mede a proporção de indivíduos com a doença em uma população num determinado momento. Não confunda com incidência, número de novos casos ou eventos que ocorrem em uma população de indivíduos em risco durante determinado período de tempo. Quanto mais restrito for o critério adotado, menor será a possibilidade de diagnóstico da doença. Assim, a população aparentará ser mais saudável equivocadamente. Deve haver, então, um equilíbrio, mas não há um critério uniforme de diagnóstico para doenças bucais ainda. Assim, os estudos epidemiológicos de saúde bucal utilizam diferentes critérios, dificultando a comparação de estudos. Dificultando também a avaliação de tendências e o total entendimento da etiologia das doenças bucais. Fique ligado! A epidemiologia é o único instrumento que identifica as causas das doenças e testa novas drogas e programas preventivos e de educação para a saúde. 3 programas, A, B e C, foram criados para ajudar a controlar e prevenir a cárie dentária. Se em um ano houve uma queda de 80% da incidência de cáries, podemos dizer que o programa C foi efetivo. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Epidemiologia da cárie dentária. Para refrescar a memória, vamos rever o que é a cárie dentária. Ela consiste na destruição de um osso por corrosão progressiva. Ela é causada por fungos que atacam e corroem progressivamente o dente. A cárie é uma doença infecciosa, transmissível e influenciada pela dieta. Os dentes posteriores, principalmente os superiores, apresentam uma dificuldade maior para higienizar. Graças à sua difícil visão e acesso, acabam retendo mais alimentos e ficando mais suscetíveis à cárie. Os resíduos alimentares são utilizados pelas bactérias da boca, criando a placa bacteriana. Assim, os ácidos que essa interação produz podem destruir as estruturas dentais. Se não for diagnosticado e controlado, esse processo pode matar a polpa e até formar um abscesso. A cárie aparece inicialmente como uma mancha branca, pois o dente está desmineralizado. Depois ela se torna escura até surgir uma cavidade. O esmalte do dente é formado por minerais que se perdem por causa do ácido das bactérias. Assim, o dente se torna opaco e esbranquiçado, criando a mancha branca inicial. As pesquisas demonstram que houve uma grande melhora na saúde bucal dos brasileiros. Segundo a OMS, a prevalência de cárie está diminuindo em países desenvolvidos, mas está aumentando em países em desenvolvimento, como o Brasil. Mas o Brasil entrou no grupo de países com baixo índice de cárie,
mesmo sendo um país em desenvolvimento. O uso de flúor na forma de creme dental, bochecho e na água é um fator isolado que melhor explica a redução de cárie nos países desenvolvidos. Esse fator também é uma explicação para a redução da prevalência e severidade da cárie no Brasil, pois o uso do flúor na forma de creme dental, bochecho e na água atinge uma grande parcela da população brasileira. Fique ligado! Mudanças socioeconômicas e a redução do consumo de açúcar possuem papel relevante na redução dos índices de cárie dentária. Com o tempo, houve uma mudança no levantamento epidemiológico. Atualmente, a presença de cárie só é registrada quando não há dúvidas quanto à cavitação. Assim, os estágios iniciais do desenvolvimento da cárie não são mais registrados como presença da doença. Ou seja, o aparecimento de manchas brancas ou fissuras escurecidas não é mais considerado cárie. Isso também influenciou para a redução do registro de número de cáries nos levantamentos epidemiológicos. O Brasil faz parte do grupo de países que possui uma cobertura pequena de serviços odontológicos. Esse grupo se beneficiou mais com essa mudança no levantamento epidemiológico do que os países desenvolvidos. Uma vez que os países desenvolvidos possuem grande participação em serviços odontológicos. E assim apresentam baixos níveis de dentes cariados e altos índices de dentes restaurados. O tratamento também teve alterações com o tempo. Antigamente bastava a dúvida sobre a cárie para que o dente fosse restaurado, mesmo que não fosse cárie. Agora, se a dúvida existe, o dente deve ser monitorado cuidadosamente para ter certeza. Essa atitude, associada com o uso de fluoreto e com a educação em saúde bucal, fez com que o número de restaurações diminuísse. O número médio de restaurações por crianças era de 4,4 em 1970 e foi reduzido para 1,5 em 10 anos. Assim, podemos supor que a redução de cárie no Brasil pode ter ocorrido graças ao uso generalizado de fluoretos, a melhora nas condições socioeconômicas e a mudança do critério de diagnóstico da cárie. Quando incorporamos esses fatores a outros, como a redução do consumo de açúcar, temos um grande potencial para reduzir ainda mais a prevalência e a severidade da cárie no Brasil. Mudanças socioeconômicas e a redução do consumo de açúcar possuem papel relevante na redução dos índices de cárie dentária. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. E assim finalizamos nossa 8ª aula. Foi a primeira aula sobre epidemiologia. Hoje vimos alguns conceitos iniciais sobre epidemiologia. Vimos também sobre a epidemiologia na saúde bucal. E finalizamos vendo sobre a epidemiologia na cárie dentária. Espero que tenha aproveitado. Até a próxima aula. Olá! Que bom te ver novamente. Nessa aula, demos início aos nossos estudos sobre epidemiologia. Vimos sobre a epidemiologia na saúde bucal e sobre a epidemiologia da cárie dentária.
Espero que tenha aproveitado o conteúdo. Até a próxima! Chegamos assim ao final dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.